Que Jesus nos abençoe a todos, trazendo-nos a sua paz. Eu estava brincando aqui, antes de começar o trabalho, com a Elvira e com a Nelma, que essa área não é a área minha especialidade. A minha especialidade mesmo é, se é que existe especialidade em caso espírita, é de trabalhar a mediunidade, de conversar sobre médiuns, de conversar sobre a realidade do mundo invisível. Mas essa convivência com o mundo invisível traz para todos nós, para mim particularmente, uma visão muito clara do que vem a ser a consciência das pessoas, partindo do convívio com a consciência de alguns espíritos no plano espiritual. Vejamos bem como é que nós classificaríamos a consciência. Seria um estado em que nós pudéssemos ver as coisas de modo tão claro e nós pudéssemos nos integrar naquela posição de vida. Tenho consciência de que sou um homem que ainda preciso crescer espiritualmente. Eu estou de tal modo me observando fora de mim mesmo que eu vejo o quanto eu preciso crescer espiritualmente. Tenho consciência que já alcancei certas virtudes. Eu já me ponho do lado de fora e vejo as virtudes que eu desejo alcançar e vejo que as alcanço. Para chegar a esse estágio, o homem precisa conhecer, evidentemente, a si mesmo. Ele precisa começar a tomar conhecimento da sua natureza íntima. Como é que nós tomamos conhecimento da nossa natureza íntima? Como é que nós somos capazes de perceber quem nós somos, o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser? Aí nós vamos observar o valor da doutrina espírita na nossa vida. A única doutrina que fala claramente da existência do espírito antes da atual vida e continua acenando para o espírito após essa vida, continua acenando para a vida após essa existência. Normalmente, outras religiões dizem que nós nascemos e não definem muito claramente o porquê que nós nascemos. Nascemos pela vontade de Deus. A doutrina espírita diz que sim, nós nascemos pela vontade de Deus, mas com um objetivo. Qual é o objetivo que nós temos na vida atual? É o de progredir, é o de nos encaminharmos. Mas progredir como? Como é que eu posso dizer que eu estou progredindo se eu nasci apenas nessa existência? Se essa é a minha primeira vinda à Terra? Aí a doutrina espírita vem nos aclarar a mente falando da reencarnação, que para muitas criaturas é um assunto não definido ainda. E, no entanto, para os que são espíritas, para os que pretendem ser e para os que pretendem estudar consciência, esse assunto reencarnação tem que estar muito claro. Porque o meu sinal de progresso significa muitas vidas vivenciadas anteriormente, aproveitadas tanto quanto possível e que me dão, no momento atual, como se fosse um estágio, me preparando para o estágio seguinte. Então, o espírita, aquele que quer crer em consciência, aquele que quer crer no progresso do espírito humano, tem que se sentir permanentemente em processo evolutivo. Então, para nós é assim: eu aprendi no passado, estou aplicando no presente e devo me renovar para o futuro. Eu aprendi no passado, estou aplicando no presente e devo me melhorar para o futuro. O que é que eu aprendi no passado? A série de experiências que me dão o arcabouço moral, mental e filosófico para o momento de hoje, filosófico para os dias de hoje. Crermos em Deus. Tem gente que diz que não acredita em Deus. Crer na existência do Espírito. Isso é um momento filosófico para nós. Nós vamos fazer tudo em nome de Deus. Mas fazer tudo em nome de Deus, nós também fizemos no passado, só que sem esclarecimentos. Porque para nós, Deus no passado era aquele ser severo, punidor, capaz de nos maltratar,
capaz de nos fazer sofrer, capaz de nos castigar somente pelo desejo de castigar. A doutrina espírita está nos esclarecendo cada vez mais que isso não existe, não é esse o Deus de amor e de bondade para o qual nós estamos vivendo. O Deus de amor e bondade está sempre, constantemente dizendo a mim o seguinte: você errou e agora você tem que se corrigir. Você fez uma coisa errada, agora você tem que melhorar a sua existência. Você maltratou alguém, você precisa aprender a lei do amor, porque tudo aquilo que você fez e que não está bem feito ou não está de acordo com a lei divina, significa tão somente que você ainda não está integrado com a ideia de Deus. Neste exato momento que nós vamos vendo que nós não estamos integrados com a ideia de Deus, nós começamos a criar o sentido de consciência. Nós começamos a entender que a ideia de Deus para nós é uma coisa tão séria, é uma coisa tão forte, é uma coisa que deve ser tão multiplicada em oportunidades de entendimento para nós, que nós vamos sempre, constantemente, dizermos assim: como é que eu vou progredir ao ponto de encontrar a Deus? Como é que eu vou progredir ao ponto de entender o que Deus espera de mim? Como é que eu vou progredir ao ponto de me conhecer para que eu possa entender a Deus? Ora, o homem não conhece a si mesmo senão após alguns esforços. Então nós começamos com o primeiro grande esforço, que é o homem se enxergar no mundo. É o primeiro grande esforço. Quando uma criatura não se enxerga no mundo, ele vive atolemadamente. Ele vive como se não soubesse o que estava fazendo ali. Mas quando o homem começa a se ver como um ser diferente, como um ser que tem alguma coisa por construir, alguma coisa por fazer, ele começa a dizer assim: eu não posso ser uma pessoa qualquer, eu tenho que ser uma pessoa diferente. O que é que eu sou de diferente? Eu sou um ser que vou progredir. Aqueles homens e mulheres que vivem apenas para o comer, procriar, dormir, sobreviver, esses homens não conhecem a si mesmos, porque eles estão fazendo da vida apenas um objeto de sobrevivência. Mas aquele que tem um objetivo qualquer, seja ele qual for, ele tem um estado de consciência. Por quê? Porque ele aposta em si e nos seus. Estou vivendo para criar os meus filhos, desejo-os felizes e trabalhadores do bem. Olha um estado de consciência. Dar aos seus filhos alguma coisa de útil, de belo, de importante. Desejo criar em mim um estado de consciência tal que eu seja um trabalhador da caridade. Olha um estado de consciência. Desejar praticar a caridade. Desejo lutar tanto que quero ser um homem bom. Há pessoas que às vezes são boas, há pessoas às vezes que são caridosas, há pessoas às vezes que são boas e caridosas. Parece que as coisas são a mesma coisa, quando na realidade não é. Ser bom é um estado de espírito, é o homem que já não quer ser mal, é um homem que quer viver a vida, é um homem que quer fazer da vida um contínuo estado de elevação. Sou um homem bom. Eu quero dizer que eu já entendo que eu não posso maltratar o próximo, que eu tenho que valorizar a minha existência, que eu tenho que respeitar o meu irmão, a minha irmã, que eu tenho que caminhar, que eu tenho que conviver com a realidade dos outros. Isso é ser bom. Todos nós que já desenvolvemos esse sentimento, nós já estamos desenvolvendo um estado de consciência. É o ser bom. Uma vez, um companheiro virou-se para mim, ele tinha um hábito muito interessante. Quando nós sentávamos à mesa para almoçarmos, era um colega de trabalho, ele pegava
o prato que chegava à mesa, primeiro pegava as coisas melhores, as coisas mais fortes, as coisas mais bonitas e botava na frente de todo mundo. Quando a gente via, ele já tinha pego os melhores pedaços da comida, para a divisão maior era para ele. E todos com ele, com aquela atitude, e eu fui o sorteado para dizer a ele, para botar o guiso no pescoço do gato, dizer a ele que ele era uma pessoa inconveniente. Então eu cheguei perto dele e disse assim: ô fulano, eu estou aqui com uma tarefa meio complicada para trabalhar aqui com você. O que é? Eu estou aqui encarregado de dizer que você... Aí fiz aquele discurso todo que a gente já pode imaginar, né? Meio sem graça, meio não sei quem, mas fiz o discurso. E no final, ele virou-se para mim, mostrando a ausência da consciência dele, ele virou-se para mim e disse assim: vocês não são todos pessoas boas? São. Então vocês iam deixar para mim o melhor pedaço mesmo, eu apenas avanço logo na frente. Eu digo: tá bom, está excelente esse comportamento, então continua assim, meu filho, não tem jeito mesmo não. Continua fazendo o que você quer fazer, até o dia que você entender que deve fazer de modo diferente. Pouco antes dele morrer, esse companheiro é desencarnado. Ele brigou com todo o grupo, e ele disse assim para todas as pessoas que, para todos nós, esse negócio aqui não está funcionando mais não, foi embora a voz. Ele disse assim para todos nós: olha só, eu estou extremamente zangado com todos vocês. Por que você está zangado? Porque na hora das minhas necessidades, vocês não me socorreram. A necessidade dele era uma necessidade material, não era nada espiritual, era apenas um problema financeiro, até podemos dizer para ele. Todos nós vivíamos de salários, não tínhamos como socorrê-lo na condição que ele queria que socorrêssemos, e ele então achou-se perfeitamente maltratado pelo grupo. E virou-se para nós e disse assim: não quero saber de ninguém, vocês são todos uns falsos amigos. E novamente, a quem coube botar o guiso no pescoço do gato? Tentar explicar a ele que nós não fomos maus, que nós todos éramos pessoas que também não tínhamos recursos para socorrê-lo no nível que ele precisava ser socorrido. Então, ele virou-se para mim, mostrando a falta de consciência, mostrando que para ele a vida ainda era apenas um ato material. Ele virou-se e disse assim: quando a gente precisa, a gente pede, e os outros têm que nos dar. Eu digo: não, quando a gente precisa, a gente pede, os outros nos dão se puderem. Nós não podemos fazer assim não, porque aí você está sendo aí agora você vai brigar comigo, que aí você já está sendo um egoísta de marca maior. Aí eu falei que eu não falei na primeira conversa, falei na segunda. Aí você está sendo um egoísta de marca maior, que não está tendo consciência que você é uma pessoa inconveniente, que você é uma pessoa que está se tornando inconveniente, e é uma pessoa que cada vez está mais inconveniente, ao ponto de se achar cheio de razão no momento em que nós não podemos socorrer. Quer dizer, na hora que você não se sente atendido, então você não tem consciência de que nós também temos dificuldades. O que é que isso resulta? Que isso resultou? No caso particular, ele se afastou do grupo, e quando nós soubemos da desencarnação dele, já tinha se passado meses, quando um familiar deles, eu encontrei com um familiar e perguntei por ele, disse: papai já morreu há não sei quantos meses, morreu e não quis que avisasse a ninguém, quer dizer, ele ainda tentou punir a todos nós, dizendo que não ia avisar a ninguém da sua desencarnação, quer dizer, ele tentou nos punir. Então, eu conversando com um companheiro que ficou muito sem graça com essa situação toda, eu digo: olha, quando nós temos consciência de quem somos, nós lutamos pelas coisas que devemos lutar. Nós lutamos porque queremos progredir e queremos fazer